Olá, meu irmão, meu amado. Que bom é estar aqui mais uma vez com você que resolveu fazer parte do nosso curso de cura e de libertação através deste canal que a comunidade católica Amor Fraterno proporciona para nós, né? Que maravilha, que alegria poder estar aqui partilhando um pouco com você do nosso conhecimento acerca do ministério de cura e de libertação. Ministério este que nasce, é claro, do coração de um Deus que é Pai, misericordioso, amoroso e que se manifesta de maneira poderosa através do Filho, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou como atuar neste ministério. O grande professor, né, o grande educador, o nosso grande mestre da cura e da libertação, então, é nosso Senhor Jesus Cristo. É através da experiência de nosso Senhor Jesus Cristo e da forma como ele faz, é que nós aprendemos a atuar neste ministério. Assim, é um ministério lindíssimo para a igreja, para seus membros e para o mundo todo. Você que nos acompanha por esta plataforma, por este modo de apresentação de vídeo, você também pode, acessando aqui conosco, acessar também a outros vídeos, a outros cursos. Basta que você faça sua inscrição e então você terá acesso a uma infinidade de cursos que nós temos disponibilizado ao longo desses anos aqui pela escola, né, que nós chamamos de Escola Romanos 12, Escola Católica. Você é convidado então a participar conosco. Iniciando esse curso para vencermos todos os males e todos os empecilhos que possam vir contra a realização desse curso, nós rezamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos no combate. Invocamos também aqui a presença de Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora das Graças e também de São José. Nós pedimos também a intercessão daquela intercessora que está nos céus pela comunidade católica Amor Fraterno, que é a Beata Helena Guerra, nossa baluarte. Você que está aí nos acompanhando, acesse também a nossa comunidade nas plataformas digitais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Toda segunda-feira nós temos a nossa noite oracional. Acompanhe de onde você estiver. Iniciando então essa formação, nós iniciamos falando sobre os fundamentos da cura e da libertação, que são nada mais nada menos que os fundamentos que nós percebemos, né? O motivo pelo qual os fundamentos são os motivos pelos quais nós rezamos por cura e por libertação ou procuramos o atendimento de cura e de libertação. Veja, para mim, o melhor exemplo do combate espiritual enfrentado por Jesus e também aquele exemplo que nos é dado é Jesus quando sobe ao deserto. No deserto, então, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo de vitória na luta contra o inimigo. E na tentação que ele sofreu, ele mesmo repele o diabo utilizando da palavra de Deus. Sim, é através da palavra de Deus que o inimigo tenta nosso Senhor, mas também por meio da palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo repele, enfrenta, ataca e atinge o diabo, né? Que forma que ele atinge? Por meio chamado um meio intelectual, né? É a capacidade de nós organizarmos o nosso coração, os nossos pensamentos todos voltados para a realização do coração sagrado, do coração do Pai amado. Aquele Pai amado que nos ofereceu Jesus como nosso único Salvador, quer a libertação do seu povo, deseja que o seu povo seja livre, então envia o Filho para nos libertar do poder das trevas, para nos libertar, vai dizer a palavra de Deus que o Senhor então rompe um contrato que havia entre nós e o mal,
Romper esse contrato significa que Jesus, por sua paixão, morte e ressurreição, conquista para nós o direito, então, a graça de irmos para o céu, né? Apesar dos nossos pecados, né? Então, isso nós vamos entender, então, através do curso. Bom, no Evangelho, então, nós vemos que foi brilhante a atuação de Jesus. O que você pensa sobre a vitória de Jesus sobre o diabo? Então, na vitória de Jesus sobre o diabo, ele sofrendo tentações, né, as 3 grandes tentações de Jesus, ele não se prevalece de sua condição divina, como diz lá em Filipenses capítulo 2, mas ele se assemelha ao homem, assumindo sua condição humana, né? E diz assim: sendo exteriormente reconhecido como homem, ele se humilha, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Na sua opinião, Jesus venceu aquele combate espiritual? Venceu ou não venceu? Se Jesus venceu o combate espiritual, é porque nós também viveremos esses combates. Ele mesmo nos disse que assim como ele foi perseguido, assim como ele sofreu, nós também sofreremos. Mas nos encorajou, nos enviou o seu Espírito para nos dar coragem para enfrentar o combate espiritual. Então, o primeiro motivo pelo qual nós temos que buscar a cura e a libertação, ou você que é do Ministério de Cura e Libertação, você deve entender que esse ministério é um ministério real, autêntico, verdadeiro, necessário para a igreja, é de que nós, para enfrentarmos esse combate espiritual, precisamos de uma determinada oração, de uma oração de combate, de enfrentamento, né? Que vai ser uma oração que vai repelir para longe de nós a força espiritual que vem de forma contrária para que a glória de Deus se manifeste, para que Deus possa atuar em nossas vidas. Então, para vencer o combate espiritual, nós precisamos de uma arma, a arma da fé. Quem não tem fé, jamais vence esse combate espiritual. Crer em Deus, crer nas Sagradas Escrituras, crer no que a igreja crê, são fundamentos para que nós tenhamos vitória no combate espiritual. Então eu vou repetir para você: crer em Deus, crer nas Sagradas Escrituras, crer no que a igreja crê. Quando eu digo crer no que a igreja crê, eu quero dizer crer na igreja, crer em São Miguel, crer em toda a doutrina da Igreja Católica. É importante isso, porque veja, se você não crê, o inimigo, então, ele pode entrar através desta falta de fé, né? E se colocar ali no meio como uma pedra de tropeço, de modo que você caia através dessa pedra. Portanto, crer no que a igreja crê é fundamental para entrar nesse ministério, para reconhecer o quanto eu preciso de cura e de libertação. Segunda coisa que é importante para vencermos o combate espiritual é aquilo que Jesus usou, a estratégia de Jesus. A estratégia dele para vencer o combate espiritual é obediência. Né? Veja, porque para ele poder viver este momento, esse aspecto tão lindo da vitória naquele combate espiritual, ao longo daqueles 40 dias, onde Jesus passou fome, né? Teve fome. Né? Diz a palavra de Deus que ele teve fome, mas foi levado até aquele deserto pelo Espírito. Né? Então o Espírito Santo, né, que habita em cada um de nós, foi aquele despertar, que despertou no coração de Jesus. Agora é a hora de subir o monte. Agora é a hora de ficar os 40 dias lá. Né? E Jesus, por sua obediência até a morte de cruz, como nós lemos no texto de Filipenses, capítulo 2. Ali nós percebemos então que por meio dessa obediência, Jesus então se torna vitorioso no combate espiritual. Então, meu amado irmão, crer, ter fé e ser obediente são as armas que nós temos contra Satanás. Lembre-se sempre de uma coisa: Deus não tenta ninguém. Ele permite algumas tentações. Tal como ele sofreu algumas tentações, vai permitir que aconteçam algumas tentações em nossa vida, para que nós possamos, vencendo esse combate espiritual, nos tornar cada vez mais maduros na fé. E o outro motivo pelo qual Deus nos proporciona as tentações é para que nós também
diante das tentações, saiamos vitoriosos e também possamos alcançar os méritos para podermos entrar na vida eterna. Ou Deus não permite que uma doença chegue até a nossa casa. Ou Deus não permite que algum percalço, algo pelo caminho nos aconteça. Veja, para isso, Deus então, na sua infinita bondade, dotou homens e mulheres, né, de carismas, né? Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, eu vou pegar aqui para você, a respeito do dom de cura. Vou ler para vocês aqui, para vocês poderem, através do catecismo também, nós possamos ser edificados. Veja bem, o que ele diz a respeito da cura, como é bonito. O parágrafo 1508 do catecismo vai dizer assim, que o Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura, para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças, não é verdade? Por isso, São Paulo teve que aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que se manifesta a minha força, né? E depois ainda diz, e que os sofrimentos que temos que suportar podem ter com sentido completar na minha carne, em Colossenses São Paulo vai dizer, o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a igreja. Então veja, São Paulo compreende ali que nem tudo Deus vai curar, mas este ministério é autêntico, verdadeiro, necessário para a igreja, para que os homens tenham também fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando, numa passagem, eu não vou me lembrar agora o capítulo e versículo, mas ele vai dizer assim que eu vou dizer com quem eu estou. São sobre aqueles que estão andando sobre a terra e que através deles se manifestam curas, milagres, prodígios, né? Você verá isso acontecendo. Então, quando você ver essas manifestações, você vai entender, estes são os meus, estes são os quais eu enviei. Que lindo, né? Que ministério mais lindo é o ministério de cura e de libertação. É claro que não existe só esse ministério, nós temos o ministério de pregação, intercessão, ministério de música, todos são igualmente ministérios de cura, gente, né? Cada ministério tem a sua graça de curar, mas precisamos entender que a algumas pessoas Deus conferiu o ministério de cura, dando a eles carismas específicos, nos quais nós vemos uma certa autoridade espiritual. E é diante desta autoridade espiritual, onde aquela pessoa dotada de fé o suficiente, como nós dissemos aqui, dotada também daquela fé, né, daquela fé expectante, né, que o Senhor também nos proporciona, esta pessoa é capaz de alcançar de Deus a graça de muitas curas, né? Então, nós vamos entender aqui mais profundamente neste curso o porquê nós precisamos, né, e quais são os fundamentos, né? Para quê também? Para sermos curados física e emocionalmente. Também nós precisamos desse ministério. Como que a gente descobre isso? Olha lá em Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. O que Jesus fez? Reuniu seus discípulos para dizer para eles: vocês têm autoridade agora, vocês têm o poder, vai dizer a palavra de Deus, vocês têm o poder de, em meu nome, curar, libertar, curar de doenças físicas, curar de doenças emocionais, cada pessoa que ali estiver precisando. Jesus não envia ninguém sem dar a ele esse poder, esta autoridade, sem conferir a ele a capacidade. Por isso vai dizer bem aquela frase: Jesus não escolheu capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Não é verdade? Então, para que
Jesus nos conferiu neste tempo o ministério de cura e libertação. Terceiro, para vencer Satanás, para vencer o inimigo. Nós todos, meus irmãos, temos um adversário em comum, o demônio, que não é um demônio, são vários demônios, né? Cada um com o seu motivo pelo qual está aqui, neste mundo, e que também está no fogo das chamas do inferno, mas que vem até este mundo para poder atormentar as almas, de modo que possa levar estas almas para o inferno. Qual o motivo da existência divina? Né? Quer levar de todos para si. Qual é o motivo da existência do demônio? Quer levar todos para si. Cada qual utiliza das suas armas. Deus, pelo seu amor, convida os homens ao seu coração. Satanás, por orgulho, por vaidade, procura então construir o seu próprio reino, né? Não quer mais o reino de Deus, ele rejeita o reino de Deus, mas quer construir o seu reinado, né? O reinado de Satanás nós sabemos que é através da palavra de Deus, em Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele é a força espiritual forças espirituais espalhadas nos ares, o príncipe deste mundo tenebroso. Qual mundo tenebroso? Este mundo do qual nós vivemos. Então, o príncipe deste mundo é Satanás. Por um tempo, é claro, limitado. Porque a palavra de Deus vai dizer: Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, então empreende tudo para poder destruir as almas. Então, é contra esta força, né, contra este espírito imundo, né, o inimigo não é uma força contrária, não é uma força do mal, não, ele é o próprio mal, a pessoa do inimigo, é um anjo caído, um anjo que se rebelou contra Deus num determinado momento, que foi provado, então ele sucumbe a esta provação e cai, né? E ao cair, ele é uma queda irreversível, né? Radical, que não pode ser perdoada, né? Não pode ser perdoada porque, na verdade, ele tem toda a total condição de saber a escolha que ele fez. Dentro desta escolha, o inimigo, na tentativa de se vingar de Deus, na tentativa de buscar meios pelos quais ele vai, de alguma forma, ferir o coração de Deus, se é que eu posso usar essa expressão, ele procura então ferir seus filhos, né? Porque não há nada que Deus ame mais do que cada um de nós. Por isso ele utiliza-se de algumas ferramentas, de algo de forças para nos tentar. A primeira força que ele usa é a força da tentação. Então, a alma que sucumbe a uma tentação, a pessoa que sucumbe à tentação, então vai se tornando cada vez mais afastada desse reino de amor criado por Deus. Então, a grande doença da sociedade hoje é o pecado. Então, na luta contra o pecado, Deus então nos dá os seus mandamentos, suas leis. Deus nos convida a uma vida de amor com Ele, a uma vida mergulhada em sua bondade, em sua santidade, né? E o inimigo, por outro lado, então, vai tentar o homem, como tentou lá no paraíso Adão e Eva. E aí você pode procurar isso na sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, onde o homem vivia em perfeita harmonia com Deus, com a natureza, com o mundo, com todo o mundo criado, mas ele cede à tentação da serpente, né? A serpente aí é Satanás, é Lúcifer, né? Transvestido daquela serpente. Então ali ele tenta o homem, tenta a mulher e ali os dois caem na tentação e por conta desta queda, né, perderam a aliança, essa aliança com Deus, que ao longo do Antigo Testamento vem sendo retomada por Deus Pai e na pessoa do seu Filho Jesus, então essa aliança é restabelecida pela força do Espírito Santo. Que lindo é ver isso, né? Então, como o diabo age através da tentação? Bom, através de sujeição, né? Aquilo que ele vai oferecer, são as ofertas do inimigo, né? Sutis.
No texto, em Gênesis capítulo 3, basicamente ele se revela como funciona essa tentação. Como essa tentação ela vai sendo, é, ela vai se desenrolando. Veja, manter um diálogo com o diabo. Qual é o erro de Eva? Manter o diálogo com o diabo. Santo Inácio de Loyola vai falar para que a gente não jogue com o demônio. Jogar com o demônio é perigoso. O que significa isso? Significa que o inimigo de Deus, ali, quando está diante de você, te oferecendo alguma coisa, se questionar o inimigo, ficar ali naquele diálogo, não, mas eu não quero, não, mas eu não vou, você pode estar dizendo isso, mas não. Esse diálogo é extremamente perigoso porque ele é muito mais capaz, muito mais inteligente do que você, do que eu, do que todos nós. Portanto, jogar com o inimigo é dar oportunidade para a queda. Então, a tentação é uma força na qual o inimigo tenta toda a sociedade. Todo o mundo sofre de tentações malignas. Ok? Compreender estas tentações, saber quais são os pecados os quais nós podemos estar caindo ou que nós podemos cair, se determinada oferta nos acontece, nos conhecendo, é uma grande arma para vencer a tentação. Para vencer a tentação, é claro, nós precisamos da arma da oração. Ao longo desse curso nós vamos entender esta arma poderosa que é a oração contra todas as tentações. Portanto, tentação é algo que você, que eu, nós estamos aqui sofrendo neste momento. O inimigo de Deus está tentando você agora, está me tentando agora. Como ele faz isso? Quando ele percebe que nós estamos elevando nossa alma, quando ele percebe que nós podemos chegar em determinados lugares, ele empreende todas as forças para tentar nos dissuadir deste empreendimento. Bom, assim como o anjo da guarda de cada um de nós também se levanta em combate contra este príncipe das trevas. Este anjo que nós temos aqui, como anjo defensor, que nos é dado, para cada um, irrepetível. Este anjo combate em seu favor. O Espírito Santo dá a você o discernimento para vencer este combate espiritual. Esta tentação, então, ninguém foge dela. Ao longo da vida somos tentados apenas 3 vezes, como Jesus ali, como nos revela as Sagradas Escrituras naquele momento? Não. Somos tentados a todo momento. Vencer essas tentações, então, é um sinal de amor. Como nós vamos dizer para Deus que amamos a Deus? Rezando, fazendo boas práticas, jejuando, sim, mas sobretudo, vencendo as tentações do mal. Portanto, meu irmão, esta é a primeira força que o inimigo emprega para toda a humanidade. Depois, nós temos também, por que vencer o mal? Vencer porque o mal também pode estar atacando a cada um de nós através de uma infestação, nós chamamos de infestação local. Ele pode tocar em objetos, se usar de objetos animados ou inanimados, como, por exemplo, animais domésticos, plantas ou mesmo objetos ganhados, como livros, como algum objeto que você possa ganhar, presentes, dentro dessas realidades, objetos que você mesmo possa até ter comprado, através dessas realidades. Se esses objetos foram objetos de maldições familiares, ele pode sim estar influenciando a cada um de nós dentro da nossa casa. E trazer esses objetos conosco pode ser então o motivo pelo qual muitas coisas começam a acontecer para dar errado. Eu já percebi que quando chegou esse objeto aqui em casa, a partir daí algumas pessoas começaram a ficar doentes, nós começamos a perceber que algumas coisas começaram a sair do lugar,
Não são poucos os casos que acontecem, por exemplo, de se escutar naquele ambiente passos, coisas que aterrorizam, né? Passos, alguém batendo, alguém chamando, alguma coisa acontecendo de fato ali, para que nós possamos perder uma coisa que é importantíssima, a paz. Portanto, essa se chama infestação local, que vem através de objetos, né? Trazendo para nós qualquer tipo de situação que nos faz perder a paz, que nos faz ali, naquele momento que a gente recebeu aquele objeto, a gente parou de rezar, sentiu desmotivado, não conseguiu andar para frente na vida espiritual, na vida. Então, são situações importantíssimas para a gente considerar hoje, agora, que também precisam de uma oração de cura e libertação, para que isso possa ser descoberto. O que está sob o véu do nosso desconhecimento, da nossa falta de discernimento, da nossa falta de entendimento, o Senhor possa nos revelar através do discernimento dos espíritos, através de alguma palavra, através de alguma realidade que se mostra. Uma vez eu estava rezando por uma pessoa e eu dizia: você guarda alguma coisa no seu guarda-roupa e que não vem de Deus. Para que você tenha progresso na vida, você tem que se desfazer desta coisa. Aí, quando eu revelei isso, a moça que veio pedir oração disse para mim: eu tenho uma água, alguma coisa de uma simpatia que ela havia feito, né? Então veja, quanto é importante nós perguntarmos ao Espírito: Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor, como o Senhor, onde está o problema que nós estamos enfrentando aqui? Que humanamente é impossível de se discernir. Humanamente é impossível. A pessoa não vai ter essa iluminação se não for por meio da oração. Lembre-se bem o que Jesus disse. Alguns discípulos tentaram expulsar alguns demônios, mas os demônios não iam embora. Então, foi questionado o Senhor: Senhor, os seus discípulos chegaram, mas não expulsaram demônios, né? Então Jesus reclama porque eles são incrédulos. Então diz que alguns demônios só podem sair através da força da oração, né? Que não basta você dizer sai, não basta você dizer em nome de Jesus vai embora, mas é preciso ter uma oração, uma intimidade. Ao longo do curso também, numa outra aula, nós vamos falar sobre a intimidade com Deus, tá bom? Então, infestação local é uma estratégia do inimigo, uma arma que ele utiliza também para poder fazer com que as almas possam cair em tentação, de modo que elas não voltem para Deus. Muitas delas, através da infestação local, já não vão mais à missa, não vão mais à igreja, se esquecem de se confessar e então vão perdendo a intimidade com o Senhor, de modo que elas estão aí submetidas, né, à ação do inimigo naquele local, naquele ambiente. Nós temos também uma opressão, nós podemos chamar também de infestação, que ela é mais exterior do que interior. Para esta opressão, eu gostaria de ler para você como que ela funciona. A infestação externa ou física, nós chamamos também de opressão diabólica. O demônio age sobre os nossos sentidos externos, a vista, provocando aparições sedutoras, ou pelo contrário, apavorantes. A audição, fazendo ouvir rumores, palavras ou canções obscenas, blasfêmias, convites, agrados ou ameaças. No tato, as sensações provocantes, abraços, movimentos carnais, ou então odores, né? Fazendo também provocar em nós, muitas vezes, doenças e etc. Mas o demônio pode atuar também nos sentidos internos, o que algumas pessoas que estudam demonologia chamam de obsessão maligna. Interna, ou pode ser também mesmo chamada de psicológica, que consiste em sugestões violentas e tenazes, fortes, ideias fixas, né? Imagens expressivas e absorventes.
movimentos profundos de emotividade e de paixão. Por exemplo, desgostos, amarguras, ressentimentos, ódio, angústias, de dar desespero mesmo. Ou, ao contrário, inclinação para um objeto ilícito. Né? Ou inclinação de si lícita, mas que desagrada tanto o modo ou a intensidade. Então veja como que é a interna. Interna são pensamentos obscenos. Né? Uma pessoa chegou para mim e disse assim: Fernando, eu preciso de uma oração. Por quê? Porque quando eu procuro rezar, a imagem, eu trago na minha mente a imagem da Virgem Maria, mas Deus me livre. O que me acontece? Eu começo a ter uma visão, né, maliciosa com Nossa Senhora, maliciosa com Nosso Senhor. Né? Então, logo aí a gente vai percebendo, opa, essa pessoa está sendo vítima de uma obsessão, né? É algo interior que está acontecendo nela, uma infestação né, interior, no qual ele não quer, né? Então veja, é uma coisa que a pessoa não quer, a pessoa ela repudia aquela situação, mas ela vem. Por exemplo, um exemplo bem bíblico, né? Aqueles acessos de melancolia e os transportes de furor que afligiam Saul, né? Se você que lê a Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, vai dizer isso. Por obra do demônio, havia uma permissão divina e que essa infestação era interna, psicológica. Saul ficou então dominado por um espírito imundo. Né? Por permissão divina, claro, nada acontece sem que o Senhor então tenha controle sobre aquela situação e permita aquela situação. Portanto, aquilo que Saul tinha era uma infestação interna, né? Era algo maligno, um ataque maligno sobre os seus sentidos, sobre sua vida, sobre a via psicológica. Né? Sendo assim, os ataques externos são muito frequentes. E aquele que hoje vive esses ataques internos, certamente já sofreu dos ataques externos também. Né? Muito difícil não ter sofrido dos dois ao mesmo tempo, inclusive. Por isso como é importante a oração para aplacar este mal. Para isso também serve a cura e a libertação. Esse ministério funciona, né? A palavra não é funciona. Existe também para aplacar esses ataques do inimigo contra as nossas virtudes, né? A pessoa está começando a ser muito virtuosa, a pessoa está realmente dando sinais de virtude e ali, não obstante a essa realidade, nós podemos pensar, né? Já que eu estou mais com Deus, então não vou sofrer esses flagelos. Não, pelo contrário. Né? Se você for ver na vida dos santos, de muitos santos, e aqui eu vou citar alguns santos que tiveram esses ataques, essas infestações sobre suas vidas e enfrentaram. Né? Você pode se perguntar assim, nossa, mas quem enfrenta essas opressões, essas obsessões, essas infestações exteriores e interiores? Quem? Aqueles que estão buscando a Deus, buscando um caminho de perfeição e também, né, aqueles que foram vítimas de algum malefício, enviados por quem quer que seja. Alguém pode ter feito alguma coisa, invocado, feito algum trabalho, buscado levar alguma peça de roupa sua, né? Isso não é incomum acontecer, especialmente daqueles que praticam, por exemplo, algumas falsas doutrinas, falsas religiões, né? E ao praticar essas falsas religiões, então são levados, infelizmente, muitas pessoas são humildes, né? E essa humildade leva eles a muitas vezes a conseguir e não entender, e por não entender, desculpa, vão realizando trabalhos como esses, que por sinal, muito difícil da gente poder realizar toda uma libertação a respeito desse tema. Então é importante a pessoa que foi vítima ou que
esteja sendo vítima de algum malefício, ou que esteja percebendo em sua vida que está sendo vítima desse malefício, que busque a oração por cura e por libertação, né? Para aplacar essa força maligna. Quais são os santos, então, que a gente tem ideia aí? Desde Santo Antão, né? Que pai na fé, né? Santo Antão sofria dessas infestações, né? Que homem de oração, que homem provado, que homem que viveu no deserto com Deus, né? Numa intimidade tão profunda com Deus, mas veja, sofreu também com as infestações. Quem mais? Santa Catarina de Siena. Santa Catarina, no ano de 1347 até 1380, né? Sofreu também muitas tentações do inimigo, muitos ataques do maligno. São Francisco Xavier, né? Santa Teresa de Jesus, né? Santa Teresa, você acha que Santa Teresa foi poupada dos ataques do inimigo? Pelo contrário, né? Santa Maria Madalena de Paz, uma mulher de Deus demais, né? Muito profunda nos seus escritos. Então pôde trazer para nós tantos escritos belíssimos e que nos são úteis até hoje na luta contra o mal. São João Maria Vianney, né? São João Maria Vianney, o cura d'Ars, quantos ataques do inimigo ele não foi capaz de superar, né? Então veja que coisa linda. São João Bosco, Santa Gema Galgani, né? A esta Santa Gema nós atribuímos inclusive o seu diário, que foi vítima de um ataque do inimigo, que colocou a pata dele no diário, queimou o seu diário. Que diário lindo de Santa Gema ali, queimado pelas mãos do inimigo, na tentativa de que ela não continuasse com aquele processo de santidade. Veja, precisa de uma oração de cura, de libertação aí? Claro que precisa. Alguns ataques permitidos por Deus, é claro. Nós temos que entender isso e conseguir levar, né? De modo que nós, através da confissão, da direção espiritual, nós possamos compreender que nós vamos carregar algumas coisas, né? E outras nós podemos deixar de lado. A oração de cura e libertação, então, nos serve para eliminar esta realidade da qual nós somos vítimas dos ataques do diabo e aplacar esta fúria do inimigo neste ponto de nossas vidas. E por fim, o ataque do inimigo pode chegar até a uma possessão, o ataque mais grave do inimigo, onde naquelas infestações exteriores que mexem com os nossos sentidos, interiores que mexem com a gente psicologicamente, o inimigo não tem o poder de mover você, de fazer você fazer alguma coisa que você não está adequado a você. Mas na possessão, aí você já não tem mais o controle, né? Então, para chegar na possessão, você tem que ter percorrido todos esses processos, né? E em muitos deles, muitas vezes por falta de orientação, sucumbido em muitos deles. A possessão diabólica, é claro, é também, assim como nós vemos nos livros sagrados, uma certa existe através de uma certa permissão divina, também para que aquela alma se purifique, para que aquela pessoa também se purifique, precisando encontrar então um padre, nesta ocasião, um padre exorcista para realizar a libertação total dessa pessoa do poder de Satanás, né? Nesse processo de libertação, o que nós esperamos? Que haja uma grande conversão, uma grande cura, não só para aquela pessoa, mas para todas as pessoas que se envolveram no processo de libertação de uma pessoa possessa. Você deve saber bem, se você tem acesso a livros nesse conteúdo, ou mesmo vídeos nesse conteúdo, saber bem que uma possessão é algo muito grave, né? A pessoa que é vítima de uma possessão, ela já não tem mais controle sobre si, né? Então, ali ela pode estar manifestando. Outras situações, como por exemplo, em uma possessão maligna, estas outras situações exteriores podem acontecer concomitantemente, como por exemplo, as infestações de lugar, objetos que se levantam, objetos que voam, que saem de um lugar e vão para o outro, devido a esta possessão maligna. Então, estas outras coisas vêm, entre aspas aqui, sem querer brincar, mas dizendo para você de maneira mais leve, pode vir junto com o pacote, tá certo? Então,
importantíssimo encontrar pessoas e que haja pessoas que de fato reconhecem e que é reconhecida por esse ministério. Para que não haja abusos, para que não haja erros, as pessoas não podem só elas reconhecerem que elas têm o ministério, mas serem reconhecidas pelo ministério. Isso como é que acontece? As pessoas que vão chegando até ela e de fato é atestado aquela cura, aquele milagre, aquela libertação. E isso vai acontecendo de modo gradativo. As pessoas vão percebendo, olha, ali realmente é uma pessoa que está rezando de fato por cura e por libertação. E que tem uma vida que condiz com esse ministério. Né? Não é uma vida de, não é uma vida de bebida alcoólica, não pode ser uma vida de quem bebe, de quem fuma, de quem procura, entende? Então é necessário que haja uma coerência com esta vida. Também não é uma pessoa que adultera, não é uma pessoa que tem pecados públicos, não é uma pessoa. Então deve-se conhecer quem é essa pessoa. Para isso, então, é necessário que a gente entenda que apenas um ministro da Igreja Católica Apostólica Romana, ligado a determinados movimentos, atestado pelo sacerdote, é capaz de rezar por cura e por libertação, de um modo que a gente não tenha receio, né? Para que a gente também não fique à mercê dos benzimentos. Olha só que interessante, né? Muitas pessoas que foram submetidas aos benzimentos ou que levaram seus filhos ao benzimento, levam uma pessoa, está doente, vai lá benzer, vai lá não sei o quê. Você conhece bem a história de vida dessa pessoa que está benzendo? Ah, mas ele só faz o bem. Você acha mesmo, né? Que sem esses critérios, sem que saber se essa pessoa busca Deus, comunga, se ela se confessa, né? Porque às vezes há pessoas até mesmo que vão e participam da vida da Igreja Católica, mas não se confessa, não está em paz com Deus, tem uma vida toda destruída e vai lá e se aventura, né, em benzer. E esses benzimentos podem então acarretar na vida de muitas pessoas, piora no quadro daquela pessoa, piora mesmo, né? Então é importante que a gente saiba a procedência também daquilo. E, sabendo a procedência, a gente procure realmente fazer o bom acompanhamento. Não é uma oração, mas realmente uma transformação de vida. Portanto, é aqui fique claro, né, que haja transformação de vida, que haja verdadeira conversão. Quarto, para manifestar a glória de Deus, a vitória da vida sobre a morte. Então vamos lá, em Atos dos Apóstolos, Jesus nos encarrega de anunciar até os confins da terra, dando testemunho com a nossa vida, testemunho do Cristo ressuscitado, para manifestar a glória de Deus. É certo que nós cremos em Deus. Eu sei que você que está aí crê em Deus. Mas veja, quando você viu uma pessoa, quando você vê uma pessoa com lepra, um outro irmão dizendo em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, eu intercedo agora e peço a Deus Pai Todo-Poderoso que no nome de Jesus essa lepra vá embora, deixe esse homem. E você vê com os seus olhos, testemunha com os seus olhos, a ação de um Cristo ressuscitado sobre aquela lepra e aquela lepra ir embora. Isso dá mais fé para você ou menos fé? Claro que mais fé. Assim, Jesus, quando chamou os 12, naquela mesma passagem que nós lemos, e deu o poder de curar, Jesus os encarregou de fazer isso, anunciando estas verdades nos confins do mundo, em todos os lugares. E que lindo que é esse ministério, que maravilhoso. Em certa ocasião, os discípulos se reuniram e ficaram todos felizes
pelas libertações, pelas curas, por saber que o diabo os obedece, porque em nome de Jesus ele obedece. Então até mesmo Jesus ali controla aquela euforia dos discípulos, dizendo para esses discípulos: olha, fiquem atentos, ficai felizes, não porque os diabos o demônio se sujeita à sua ordem. Ficai feliz. Por quê? Porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Veja, Jesus aplacando no coração daqueles homens toda e qualquer vaidade, né? Então, assim também nosso Senhor conosco aplaca as nossas vaidades, porque quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, né? E através do homem ele quis assim. Então, como é importante que é a maneira como Deus quis